Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim te ensinar a como fazer o congelamento da massa dos nossos docinhos. Se você pegou uma encomenda muito grande, tá aí de cabelo em pé sem saber como vai dar conta de fazer tudo, ou se você sempre quer ter docinhos à pronta entrega, então fica nesse vídeo que com certeza esse vídeo vai te ajudar e eu vou te ensinar todo o passo a passo de como congelar, como descongelar, quais massas eu posso congelar, quanto tempo ela dura congelada e depois que eu tiro do freezer, quanto tempo ela dura. Todas essas perguntas eu vou responder para vocês nesse vídeo, então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu quero te convidar a já se inscrever e ativar o sininho com todas as notificações para você não perder os próximos vídeos, que toda semana temos vídeos novos aqui no canal, e te convidar a seguir o nosso Instagram também, que é o _Gabi Festeira. Lá eu sempre apareço, converso com vocês, tudo que acontece aqui nos bastidores eu mostro lá pra vocês, tá bom? Então corre lá me seguir, bora pro vídeo? Bom pessoal, então o primeiro passo e mais importante antes de congelar a massa é você fazer a massa e acertar o ponto do docinho. Esse é um dos passos mais importantes, porque se você não acerta o ponto do docinho, o seu docinho pode açucarar, quando você for enrolar, ele vai estar mole demais ou ele vai estar duro demais. Essa validade que eu vou falar pra você é pra minha receita base que eu utilizo. Uma lata de leite condensado e uma caixinha de creme de leite, tá? Essa é a receita base de todos os meus docinhos. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino como que eu faço a massa dos meus docinhos, mas não se preocupem que eu vou trazer um vídeo ensinando todos os sabores de todos os docinhos que eu faço e lá eu vou explicar certinho sobre os pontos dos docinhos. Então você vai fazer a massa do seu docinho, assim que ela chegar no ponto de enrolar, que é aquele ponto, o caminho Moisés, quando você passa a espátula, abre aquele caminho no meio que não se junta, você ergue a espátula, ela cai em blocos, tá? É muito importante, pessoal, que você chegue no ponto correto, isso vai fazer toda a diferença. Então você chegou no ponto da massa, você vai desligar o seu fogo e já direto, não precisa esperar a massa esfriar. Você já vai colocar no filme de PVC. Eu estico o filme de PVC na minha bancada e eu coloco a massa lá quente direto, tá? Não precisa esperar ela esfriar. Aí você vai embalar a sua massa, vai fazer esses bloquinhos aqui. E assim que você fez esses bloquinhos, eu deixo eles descansarem em temperatura ambiente, umas 2 horinhas mais ou menos, 2, 3 horinhas já é o suficiente, porque ele vai esfriar para daí sim eu levar para o freezer para não dar um choque de temperatura muito grande, tá? E assim que a sua massa esfriar, agora você vai ter duas opções para fazer o congelamento. Você pode congelar a massa assim nos bloquinhos, ela esfriou, dessa mesma forma você leva para o freezer. Ou você pode congelar a massa já porcionada desta forma aqui. Então aqui eu fiz a massa, deixei ela esfriar nesses bloquinhos. Assim que ela esfriou, chegou em temperatura ambiente, eu pesei, deixei no meu peso certinho que eu utilizo tanto para o meu cento como para as minhas caixinhas, que cada docinho é um peso diferente. Para o meu cento de docinho eu faço com peso de 15 gramas, o peso final, e para as minhas caixinhas de 19 a 20 gramas, eu faço um docinho um pouco maior. Aí depois que eu porcionei todos, eu envolvi aqui com filme de PVC. Então você pode congelar dessas duas formas, tanto assim a massa em bloquinhos, como a massa assim já pesadinha, já porcionada. E a dica que eu quero dar pra vocês, se você for congelar os bloquinhos, o que você vai fazer? Você vai pesar essa massa. Essa minha massa, ela pesou 470 gramas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o peso dela e vou dividir pelo peso do meu docinho. Aqui, por exemplo, se eu fosse fazer um docinho com 10 gramas, aqui eu sei que com essa massa eu consigo fazer 47 docinhos. E uma dica muito importante, sempre coloque etiqueta nas suas massas, tá? Aqui a minha tá sem, porque essas massas eu já vou utilizar agora, eu só tô utilizando aqui pra demonstrar pra vocês. Mas sempre coloque uma etiqueta com o sabor da massa, o dia que você fez, a data de fabricação e o peso. No caso desses bloquinhos aqui, se for assim já porcionadinha, você não tem esse problema, porque aqui você já sabe quantos docinhos você tem. Mas também coloque o sabor e a data de fabricação para você saber o prazo de validade da massa. Então, depois das massas embaladas, levou para o freezer, o prazo de validade é de até 3 meses no freezer. Então você pode fazer com até 3 meses de antecedência tranquilamente, gente. Não vai estragar, não vai perder o sabor, não vai perder a cremosidade. O docinho fica perfeito. Eu já fiz o teste, podem fazer tranquilamente que vai dar tudo certo. E o descongelamento, como que você vai fazer? Você vai retirar do freezer tanto o bloquinho
como a bandejinha e você vai deixar descansar em temperatura ambiente. Dessa mesma forma, tá? Não precisa tirar o saquinho, nada. Tirou do freezer e você vai deixar quietinho lá descansando por umas 2 horas mais ou menos, de 2 a 3 horas, porque ela vai descongelar em temperatura ambiente. E assim que a sua massa chegar em temperatura ambiente, você vai utilizar ela normalmente. Uma dica muito importante que eu quero dar para vocês é você reativar a gordura do seu brigadeiro. O que seria isso, Gabi? Aqui, por exemplo, das bolinhas, você vai pegar a bolinha e você vai mexer, vai misturar ela novamente antes de passar no confeito. Com isso, você vai reativar a gordura do seu docinho, então ele vai ficar cremoso, como se tivesse feito na hora. E quando você for passar no confeito, todos os confeitos vão grudar. Sabe quando você vai fazer aquele brigadeiro, você passa no granulado e ele não gruda? É porque você não ativou a gordura do seu docinho. Então você fazendo dessa forma, gente, fica perfeito. Então meu docinho tá pronto, confeitado. Qual é o prazo de validade? 3 dias fora da geladeira e 5 dias dentro da geladeira. Ai, Gabi, mas então se eu comer o docinho com 7 dias, ele vai estar estragado, vai me dar dor de barriga? Não é isso. O que acontece é que nesse prazo de validade de 3 a 5 dias, o docinho ele consegue ainda se manter com as suas características. Cremoso, ele não vai estar cristalizado. Quando é passado com esses dias, com 6, 7, 10 dias, o docinho ele começa a cristalizar e cria aquela barreira ali de açúcar. Por isso então que é dado esse prazo de validade. E agora um ponto muito importante: a massa não pode ser congelada novamente. Assim que ela for descongelada, você precisa utilizar toda a receita. Ou você come, ou você vende, você pode fazer as caixinhas à pronta entrega, mas não pode congelar novamente. Por isso que essa dica de fazer assim as porções, eu acho mais fácil. Eu sempre faço assim. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma caixinha pronta entrega e a cliente me pediu 6 docinhos de paçoca. Então aqui eu não preciso descongelar toda essa embalagem. Eu só vou tirar dessa bandejinha 6 docinhos e vou deixar ele descongelar em temperatura ambiente e o restante continua no meu freezer. Então eu não tenho desperdício. E pessoal, sobre a cristalização, são muitos fatores que interferem na cristalização do seu docinho. Os ingredientes, dependendo do leite condensado, por exemplo, que você utiliza, tem leite condensado que ele cristaliza mais rápido que outros. O tempo de cozimento da massa, se você deixa ela muito tempo no fogo baixo cozinhando, ou se ela fica muito tempo no fogo alto, isso pode cristalizar o seu docinho. Então uma dica que eu quero dar para vocês é: se você quiser utilizar a glucose de milho, a glucose ela vai ajudar na durabilidade do docinho, na cremosidade e vai ajudar a evitar a cristalização. Se você vai fazer uma quantidade muito grande de docinhos, 5 caixas, 6 caixas de leite condensado de uma vez só, eu aconselho você a utilizar a glucose. Por quê? Quanto mais massa você faz de uma vez, é mais fácil você errar o ponto e acabar ou passando demais ou ficar muito tempo cozinhando e o seu docinho cristalizar. Então, nesses casos, quando você vai fazer uma quantidade maior de docinho, eu te aconselharia a utilizar a glucose. Eu utilizo a quantidade de 15 gramas de glucose, dá mais ou menos 1 colher de sopa para cada receita, que no caso seria uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Eu utilizo 15 gramas de glucose. Então vamos supor aqui que eu peguei uma encomenda de 500 docinhos que é para uma outra cidade. Então aqui no meu caso eu usaria a glucose porque é uma quantidade maior que eu vou precisar fazer de massa, e daí esse docinho ele iria viajar e talvez ele seria consumido com 2, 3 dias depois. Então nesses casos aí sim eu utilizo a glucose. Aqui no meu caso eu não utilizo a glucose porque os meus docinhos aqui eles são de consumo rápido. Ou eu faço as caixinhas à pronta entrega, que normalmente a pessoa come no dia ou no dia seguinte, ou quando são encomendas de centro de docinho, normalmente eu também confeito um dia antes. Então a pessoa comeria no dia seguinte ou no próximo, ainda estaria nesse prazo de validade de 3 a 5 dias dentro da geladeira. Então não tem necessidade nesse caso de utilizar a glucose. Pessoal, eu já tinha terminado de gravar o vídeo, eu já estava editando ele quando eu lembrei que eu esqueci de falar para vocês sobre congelar os docinhos já confeitados, que eu sei que vocês vão me perguntar se dá, se não dá. E assim, pessoal, eu já fiz o teste de congelar os docinhos já confeitados, só que eu particularmente não gostei. Por quê? Porque quando o docinho descongela, o confeito, eu fiz o teste com brigadeiro, né? Então o granulado ele começa a melar, então ele mela a forminha. Eu vi algumas pessoas que congelam os docinhos já com confeito, aí na forminha de papel elas colocam aqueles tapetinhos, sabe, para docinho. Então, por essa questão de melar o docinho e ter a necessidade
de colocar em potinhos, não é dessa forma que eu mostrei pra vocês, na bandejinha de isopor com filme de PVC. Tem que ser em potes mesmo, então você precisa ter muitos potes, ocupa mais espaço na geladeira. E quando você descongela, o seu confeito, ele começa a suar. Então assim, eu particularmente não gostei da experiência de congelar os docinhos já confeitados, tá? Por isso que eu não vou aqui indicar, recomendar pra vocês fazerem. Se você quiser, faça um teste aí na sua casa, quem sabe aí com você dê certo, mas comigo aqui não deu, então não recomendo pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda assim você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui pra mim nos comentários que eu respondo pra vocês, e não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho com todas as notificações para você não perder os próximos vídeos, que eu ainda vou trazer o vídeo ensinando todas as minhas receitas, tá bom? Então aguardem, um super beijo no coração de vocês e eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!